Boa noite, nós somos alunos do 7º ano e estamos fazendo uma apresentação sobre habilidades parentais. E trouxemos a Joelma para poder agregar nosso trabalho. Joelma, meu nome é Letícia e eu quero que você se apresente. Olá, meu nome é Joelma, eu sou profissional da parentalidade, e vim aqui ter essa conversa com vocês, tentar, de alguma forma, ver se eu contribuo com esse momento tão importante aqui desse trabalho, dessa pesquisa de vocês. Joelma, meu nome é Ana Carolina e eu queria lhe perguntar como incentivar o desenvolvimento da autoconfiança e a responsabilidade da criança. Como os pais podem incentivar essa autoconfiança e essa responsabilidade deles? A gente pode pensar na perspectiva de que algo que é muito importante a gente ter esse cuidado é com as nossas falas, o que nós falamos para os nossos filhos, certo? O que a gente fala, como a gente aborda aquela criança em determinadas situações, eu posso ajudar ou piorar a situação com o que eu falo para ela. Então, o incentivo de forma positiva é uma das coisas que mais pode contribuir com essa participação da criança. Então, assim, a gente tem que ter sempre cuidado, porque às vezes a gente fala assim, tão espontâneo, pai e mamãe, porque é da gente. E depois a gente percebe, a gente nem percebe, nossa, pra mim foi espontâneo, mas pra criança, como ela recebeu aquilo que eu falei, como ela recebeu, eu tenho um conhecimento, um vocabulário, um nível de maturidade diferente dela. A gente tem que pensar sempre nessa perspectiva de que eu falo sim, eu posso chegar e dialogar, mas eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, com o que eu incentivo, com o que eu oriento para ela. Bom, Joelma, meu nome é Lívia e eu gostaria de lhe perguntar como ajudar as crianças a lidarem com o estresse e a pressão escolar. Eu acredito que o primeiro passo é a gente lidar com as cobranças dos pais. Eu vejo muito que a gente tem que ter esse cuidado, nós como pais, mães, a gente tem que ter esse cuidado com as expectativas que a gente coloca nos filhos. Então, muitas vezes, esse estresse, essa tensão que ela tem, às vezes, reflexo do que aquele pai, aquela mãe está depositando sobre ela, assim, as expectativas do pai e da mãe. Então, quando se fala em contexto escolar, às vezes o trabalho que a gente que está numa gestão, está como professor, precisa fazer, às vezes não é nem diretamente com uma criança, com um adolescente, mas é com os pais. Porque é esse pai, essa mãe que tem que se perceber como alguém de referência, que ele tem que incentivar sim, mas tem que ser dentro de um contexto que a criança, que o adolescente entenda. E não depositar todas as expectativas e causar esse estresse, essa ansiedade da criança. E quando isso acontece, a criança já chega no nível de estresse, de ansiedade, que é perceptível, a melhor coisa é o encaminhamento para um psicólogo, uma terapia, porque vai ajudar não só a criança, mas a família também. E é uma coisa muito simples, é um diálogo, é uma conversa que eles vão ter. Meu nome é Davi e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como lidar com guias de comportamentos desafiadores em crianças? Respondendo como mãe agora, é bem difícil. Por quê? Porque nós mães, pais, a gente já vem aí, às vezes, de um dia bem estressante, bem sobrecarregado e não consegue conter as nossas emoções. É desafiador não só para a criança, mas para o adulto que está ali com a criança. E como lidar com isso? Primeiro, se eu, adulto, não estou bem para lidar com aquele momento da criança e eu tenho uma rede de apoio, alguém que esteja num momento mais tranquilo, eu peço para aquela pessoa, fica aqui um pouquinho com ele enquanto eu vou aqui, só respirar um pouquinho, para eu não fazer o quê? Jogar em cima da criança todo meu cansaço, meu estresse, e de não conseguir me controlar e jogar na criança, gritar, às vezes agredir com palavras, porque é uma coisa minha, não é da criança. A criança que faz birra, a criança que tá naquele momento ali, alguma coisa está incomodando e ela não sabe lidar com as emoções. E o que é que ela faz? Ela esperneia, ela grita, ela tenta de alguma forma expressar que ela não tá bem.
Nossa responsabilidade é acolher, mas nem sempre nós também estamos bem. Você vê que eu sempre falo dessa questão de nós adultos, as mães, a gente ter esse olhar acolhedor para a mãe, porque ela pode não estar no bom momento. Então é melhor aquela mãe sair de cena, pedir para alguém ir lá, se ela não estiver no bom momento, do que ela ir lá tentar regular a criança e jogar tudo em cima da criança. Então a melhor coisa é a gente tentar respirar e não, calma, o adulto aqui sou eu tenho que acolher, por mais que eu esteja bem cansada. Meu nome é Shirley e eu queria saber quais são as estratégias para fortalecer o vínculo emocional com o filho. As estratégias, conviver, estar presente, fazer parte da vida dele, brincar mesmo. Tem mães e pais que dizem assim, eu trabalho o dia todo, eu não tenho como ter tempo para o meu filho. 15 minutos que você tira, mas que seja de qualidade, ali, olho no olho, brincando realmente com seu filho, já vale. 15 minutos. Então o vínculo ele é criado assim. Só se cria um vínculo com alguém que desperta na criança esse sentimento de proteção, esse sentimento de que ela quer estar junto, ela quer estar brincando, ela quer se sentir protegida, ela sabe que aquela pessoa vai alimentar, ela sabe que aquela pessoa vai cuidar dela. Então, só se cria um vínculo estando perto, vivendo, vivenciando, estando presente em diferentes fases da vida dela. E é dessa forma que se cria o vínculo. E assim, quanto mais tempo você dedica a essa criança, às vezes não é nem o brinquedo, é a sua presença. Ela quer ter você ali. Quanto mais tempo você dedica a ela, mais vínculo você cria, mais fortalecido fica esse vínculo. Estar presente é uma das formas mais sólidas de se criar um vínculo. Oi, Joel, meu nome é Nicolas. Boa noite, primeiramente, né? Eu quero lhe perguntar como eu educo meu filho de forma sem partir para agressão com ele dentro de casa. Parte do diálogo. O diálogo, a escuta, você ouvir o outro e você dialogar é a melhor forma de você educar, você conviver, certo? Deve existir esse respeito mútuo. Antigamente, a gente via que era essa questão do autoritarismo, né? O pai falava, a gente só morria de medo, não podia nem olhar pra cá, não podia nem levantar o olho. Por quê? Nós não éramos educados para o diálogo, não éramos educados para esse respeito mútuo. Aí o que é que acontecia muitas vezes? Depois que o filho cresceu, ele não queria mais aquela forma de imposição. Né? Então hoje, o que é que a gente vê com a educação positiva e todos esses novos estudos? É que o diálogo, que a escuta, que o acolhimento é que ajuda a educação, certo? Meu nome é Luiz Gustavo e eu queria lhe fazer uma pergunta. Sim. Qual é a abordagem mais adequada para lidar com a tecnologia usada por crianças? Em relação à tecnologia, a gente já sabe que tem estudos de tempos, o tanto de tempo de tela, né, que cada um pode ficar. Até mesmo os adolescentes, a gente prevê um tempo de tela aí com pesquisas que já tem, eu não sei te dar números, certo? Porque não faz parte assim, muito do meu contexto como profissional da parentalidade. Mas é provado cientificamente que influencia muito no desenvolvimento da criança, por exemplo, a criança nessa fase da primeira infância, que fica mais tempo em tela do que interagindo, se relacionando, brincando de outras coisas, ela se torna uma criança mais fechada, difícil de ter uma socialização futura, até mesmo um jovem que vai ter dificuldade de interagir, de se socializar, né, de forma mais eficaz dentro do meio social, na escola, certo? A gente tem que ter esse cuidado com essa tecnologia. Quanto mais tarde a gente deixar para colocar nossos filhos na frente de uma tela, melhor. Boa noite para mim, Miguel. Eu queria saber como que a gente pode promover um ambiente de aprendizado saudável e motivador. Eu posso promover um ambiente saudável e motivador a partir do momento que eu tenho conhecimentos
dessa fase da criança. Então, se eu tenho conhecimento que a criança está em determinada fase, eu posso estimular aquela criança com brincadeiras, com ambientes mesmo, por exemplo, de leitura. Isso eu posso proporcionar esses ambientes em qualquer lugar que eu estiver. Na perspectiva de um jovem, né, de um adolescente como vocês, parte do que vocês querem. Aí a gente chega de novo no diálogo, né? Às vezes os pais acontece de colocar aula de inglês, aula de balé, aula de karatê, aula de natação, ir para a escola. Aí quando a criança chega, é só comer e dormir. Cadê o pai? Cadê o vinho? Cadê a mãe? Isso é um ambiente saudável e estimulador, você considera? Todas as horas da criança, todas preenchidas com aulas. Aula disso, daquilo, daquilo. Será que a criança quer fazer todas essas aulas? Será que realmente está proporcionando um ambiente de aprendizagem? Ou a criança está satisfazendo as vontades do pai e da mãe que quer que a criança faça balé, faça natação, faça inglês, faça... E ela está sendo criança, ela está ali, de certo modo, preenchendo a infância dela com atividades que ela não pode ser espontânea. Ela tem sempre que seguir ordens. Então ela vai crescer um jovem que só... Então a gente tem que entender que ambiente estimulador e que proporciona aprendizagem nem sempre é esse ambiente que está repleto de coisas, não. Às vezes é um ambiente que a gente pensa que não está proporcionando nada, mas na verdade está proporcionando muita coisa. Nessa questão do ambiente, a gente tem que ter cuidado que nem sempre muita coisa para fazer é realmente uma aprendizagem num ambiente estimulante. Então, João, foi isso. Somos gratos por você participar e nos ajudar nesse trabalho.